你们好，亲爱的同学们 Olá, queridos alunos! 大家好 Olá, pessoal! 欢迎你们 sejam muito bem-vindos! 你们好吗? Tudo bem com vocês? Então, vamos ver mais um texto hoje, tá? A parte 1 e semana que vem a gente vai ver a parte 2, certo? E se você é iniciante, você não sabe nada de chinês, não deixa de conferir, né, as nossas aulas do curso de chinês básico completo gratuitamente aqui no canal Aula de Chinês, tá? Vai no playlist que você vai achar esse curso. E se você já sabe o básico, já sabe algumas palavras, já sabe a pronúncia, então fica aqui pra gente treinar mais o seu vocabulário, para você aprender mais, para treinar sua pronúncia, para treinar, para fixar as estruturas também, né? Aqui nesses textos aqui, que é muito legal aprender através de um contexto, certo? E a gramática de hoje, a gente vai reforçar, a gente vai treinar bastante a partícula pa, é uma partícula ativa, é uma partícula ativa que antecipa o objeto, tá? Coloca o objeto antes do verbo, tá? E aí a gente vai ver também a partícula que liga a qualidade ao verbo e também uma estrutura para você expressar duas qualidades ao mesmo tempo de uma coisa, tá? E aí a gente vai ver também um duplo complemento de direção também, tá? Esse duplo complemento de direção é do HSK4, que é muito legal para você aprender o chinês mais, como pode dizer, mais avançado, tá bom? Então aqui, ó, a estrutura para você expressar duas qualidades ao mesmo tempo e também essa dupla, né, duplo complemento de direção aqui, tá? É isso que a gente vai ver hoje, né, na parte de gramática, mas vocabulário a gente vai ver bastante, certo? E aí semana que vem a gente vai reforçar ainda mais essa partícula pa, tá? Então, vamos lá, primeira leitura em chinês somente e não esqueça de curtir a aula. Se você acha que essa aula vai ajudar mais alguém, compartilha com essa pessoa, tá? Que vai me ajudar, com certeza, a divulgar o trabalho e também lembra de fazer a revisão, tá? Eu vou estudar, eu vou explicar para você, você vai estudar. E aí, depois da explicação, né, tenta fazer algumas leituras e volta no início da aula para recapitular a leitura, tá bem? Então, vamos lá. O título da aula é 搬了新家以后, 搬了新家以后, depois de mudar para casa nova, né? Ban é mudar, 新家 casa nova, 以后 é depois de. Então, o 以后 é o termo que você vai usar com algumas ações que vai dar referência. Então, é depois de, né? Blá, 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 que é em português, só que em chinês é blá, 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 以后, tá? É assim que fica a ordem das palavras. Então, vamos lá. 搬了新家以后，王华邀请朋友们去他家玩。玛丽和山本送给他一张画，王华把它挂在卧室的墙上。大山抱着鲜花来，王华把鲜花插在花瓶里。朋友们的到来让王华非常感动。聚会结束以后，因为他们把房间弄得又脏又乱，所以大家留下来帮助王华把房间收拾了一下。Tá? Agora vamos ver a explicação. Então vamos lá. 搬了新家以后, depois de se mudar para casa nova, né? 搬了新家, se mudar para casa nova, 以后, depois de. Então, depois de se mudar para casa, para casa nova, né? 搬了新家以后, 搬了新家以后, tá? 王华 foi o Wang Hua que se mudou, né? 邀请 convida 朋友们 os amigos 去他家 para ir para casa dele, 玩 para se divertir, para brincar,
né? Esse war aqui não necessariamente brincar, mas sim fazer visita, tá? De forma mais, digamos assim, mais adulto, né? Esse war aqui é para fazer visita, para se divertir, para se distrair, para fazer visita, tá? então，搬了新家以后，王华邀请朋友们去他家玩。搬了新家以后，王华邀请朋友们去他家玩。玛丽é uma amiga dele, 和山本 foi a pessoa que ajudou ele a fazer a mudança, lembra? Então, ó, se você está estudando esse texto aqui, essas aulas pela primeira vez, não deixa de conferir as aulas anteriores, tá? Para você entender também um pouquinho da história. Mas um texto é independente da outra, não tem problema. É só meio que a história mesmo que você, talvez, se você quiser entender mais, você pode estudar Sempre bom, né? Estudar as aulas anteriores, né? Que vai sempre estar acrescentando. Vamos lá. Ma Li e Shanben, que são os dois amigos, né, de Wang Hua, presenteou para ele, tá? Song é presentear, tá? Aqui significa presentear. Gei tá para ele, gei é para, preposição para, ou então o verbo dar, mas aqui é para, tá? Song Gei tá presenteou para ele. Yi Zhang Hua, uma pintura, tá? Yi Zhang Hua, uma pintura, um desenho, uma pintura, tá? Ma Li e Shanben 送给他一张画。Ma Li e Shanben 送给他一张画。Então, próxima frase, Wang Hua 把它挂在卧室的墙上。Então, aqui, ó, essa partícula para, ele sempre antecipa, né, o objeto e depois a gente coloca o verbo. E aí depois tem o complemento de lugar, tá? Ou complemento de direção, ou qualquer complemento, tá? Mas a gente sempre, pá, alguma coisa vai fazer com essa alguma coisa, tá? Então você pode traduzir esse pá, entender esse pá como o verbo pegar. Então, o Wang Hua pegou ele e pendurou na parede do quarto, tá? Então, ó, aqui, ó, parede, na parede. 卧室的é do quarto. Então, a expressão possessiva sempre vem antes do núcleo. O núcleo é o 墙上, na parede, né? 墙, né? 墙, parede. Então, 卧室的墙, a parede do quarto. 卧室的墙. Então, 挂在卧室的墙上, pendurou na parede do quarto, tá? 在什么什么什么上 é na, tá? Então, a gente tem o 在, blá, 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 上, tá? O 在 na frente do lugar e o 上 no final do lugar, tá? 挂在, blá, 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 上, pendurou na, blá, blá, blá. 挂在卧室的墙上, pendurou na parede do quarto. Então, Wang Hua pegou ele e pendurou, tá? Wang Hua 把它挂在卧室的墙上. Wang Hua 把它挂在卧室的墙上。大山抱着鲜花来，抱着 significa agarrando, tá? 鲜花 flores frescos, 来 e veio. Então, ele veio, né? Ele agarrando as flores frescos e veio, tá? Então, 抱着鲜花, ele agarrou as flores dele e veio para casa, né? Para poder dar para Wang Hua, né? 大山抱着鲜花来。Wang Hua 把鲜花插在花瓶里. De novo, né? Wang Hua pegou as flores e colocaram. Chá significa espetar, tá? Porque tem a caule, né? Da flor, né? Então, 插在花瓶里. Então, espetou dentro, né? De quê? Do vaso, 花瓶, 瓶 é garrafa, 花é flor, então 花瓶 é garrafa para flor, vaso. Então, Wang Hua 把鲜花插在花瓶里. Então, Wang Hua pegou as flores e colocaram dentro do vaso, certo? Wang Hua 把鲜花插在花瓶里. Wang Hua 把鲜花插在花瓶里. E aí, 朋友们的到来 significa a chegada
dois amigos, tá? 朋友们的到来，朋友们的到来。A chegada dos amigos, ou então a visita dos amigos, né? 让 deixou 王华非常感动 muito emocionado. Então, a visita dos amigos deixou Wang Hua muito emocionado, né? 朋友们的到来让王华非常感动。朋友们的到来让王华非常感动。E que mais? 聚会结束以后，聚会é a festa, a reunião, né? Essa pequeno encontro, tá? O 聚会，结束 acabar, tá? 结束 então a festa acabou 以后 depois da festa acabar. 聚会结束以后，聚会结束以后，聚会结束以后。因为 por causa de 他们 eles 把房间 deixaram o quarto o quê? 弄得又脏又乱 né? Pegaram o quarto. Eu não posso falar que é pegar o quarto, mas ele tem esse fizeram alguma coisa com o quarto, né? Com o quarto fizeram o quê? É que 弄的 quer dizer deixaram, tá? Esse não é o verbo. Esse não é uma palavra que a gente transforma o adjetivo em um verbo. Por exemplo, 脏 significa sujo. 弄脏 significa sujar, tá? 乱 é bagunçado. 弄乱 é bagunçar, tá? Então aqui, 弄的 então deixou, 又脏 sujo, 又乱 e bagunçado, tá? Esse yo é para a gente expressar duas qualidades ou defeitos de uma coisa ao mesmo tempo, tá? E aí, como o não é o verbo deixar, então a gente precisa desse de aqui, né? Que junta a qualidade ao verbo. Então é não de, deixou, 又脏又乱 suja e bagunçada, tá? Então a gente precisa, né, colocar esse pá, 房间, né, deixou o quarto bagunçado e suja, né? Então, deixou o quarto, né, pegou o quarto, pá, 房间, vem antes do verbo deixar, tá? Então, essa é a característica, né, da partícula ativa pá, tá? Sempre antecipa o objeto, tá bom? Então, 把房间弄得又脏又乱 deixou a casa bagunçada e suja. Deixou a casa suja e bagunçada. 好吗？ De novo. 聚会结束以后，因为他们把房间弄得又脏又乱，所以 por isso 大家 todo mundo 留下来 ficaram 帮助 ajudar 王华 把房间 olha, vai fazer alguma coisa com o quarto, ó. Esse pá sempre vai pá, alguma coisa, a gente sempre vai entender que vai acontecer alguma coisa com esse objeto, né? Então, 把房间 vai acontecer alguma coisa com o quarto. 收拾 arrumar. Então, eles vão arrumar o quarto, tá? 把房间收拾了一下 significa rapidinho, né? Deu uma arrumada, tá? 所以大家留下来 por isso que todo mundo ficou, né? Todos ficaram, tá? 大家 significa todo mundo, 留下来 ficou. Somente o verbo 留 significa ficar, mas aí a gente tem esse duplo complemento de direção que é 下来 significa permanecer. Ficou e permaneceram, tá? É meio redundante, mas é isso, porque se combinam, né? Permanecer e ficar. Então, a gente junta para, né, dizer que ficaram mesmo, de fato ficaram, tá? 留下来. 所以大家留下来, por isso que todos ficaram. Para quê? 帮助王华 ajudar 王华把房间收拾了一下 deu uma arrumada a casa. Tá? Pá antecipa o objeto. Arrumou o quarto,
arrumou o quarto, né? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido essa partícula pá, que a gente, nossa, o que mais aparece é a partícula pá aqui nos artigos que eu ensino, né? Por não ter em português, né? Por isso que eu enfatizo bastante, mas eu espero que até essa altura de campeonato vocês já entenderam, mas aula que vem a gente vai reforçar mais ainda e a gente vai ter mais exemplos para a gente treinar mais essa partícula, tá? Mas não tem segredo. É o pá, objeto, verbo, tá? Então a gente sempre sabe que pá, o objeto, a gente sempre vai acontecer alguma coisa com esse objeto e depois vai aparecer a ação, o que de fato vai acontecer com esse objeto, certo? Então, se ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, curta, compartilha essa aula para quem você acha que vai ajudar. E não esqueça de voltar para o início da aula para fazer a leitura, tá bem? A gente se vê na próxima aula para ver a segunda parte, para ver o que eles fizeram para arrumar a casa, tá bem? 再见